Olá, seja bem-vindo ao Téleos. Eu sou o Erison e hoje nós vamos ver uma meditação no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, dos versos 44 até o 46, que dizem o seguinte: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um capítulo inteiro em que Jesus conta essas histórias com situações do cotidiano do povo para explicar melhor como funcionava o reino de Deus. Jesus sempre começa essas parábolas dizendo: o reino dos céus é como alguma coisa. O reino dos céus ou o reino de Deus é um assunto muito importante na Bíblia. E é muito comum a gente ver passagens que falam desse reino e pensar que elas estão falando do céu, quando na verdade estão falando de um reino que Jesus já trouxe para essa terra e hoje existe no coração de cada crente que escolhe fazer a vontade de Deus. O começo do versículo 44 fala de um tesouro escondido no campo. Naquela época, as pessoas muito ricas tinham acesso aos bancos para guardar dinheiro, mas só eles. Não é igual hoje em dia, que qualquer pessoa com um documento pessoal e foto e um comprovante de residência consegue abrir conta no banco. Geralmente não precisa nem comprovar renda. Só os ricos mesmo é que costumavam mexer com o banco quando emprestavam dinheiros, com juros, né? E aí o povo comum, como as pessoas que estavam ouvindo essa parábola, costumava esconder os seus bens como podiam dentro de casa. E lembra os nossos avós, ou talvez até os nossos pais, que costumavam guardar dinheiro debaixo do colchão para deixar bem seguro ali? Pois é, Jesus fala ali de um campo que tinha um tesouro enterrado nele. Então o versículo continua dizendo que um certo homem encontrou esse tesouro enterrado, talvez era algum lavrador que estava trabalhando nesse campo, e aí provavelmente assustado, ele dá um jeito de esconder esse tesouro, que não era dele, e bola um plano arriscado para tentar ficar com o tesouro para ele. O texto diz que esse homem vai, todo empolgado, vende absolutamente tudo o que tinha para conseguir comprar o campo onde ele tinha achado aquele tesouro. Ele não mediu esforços para juntar todo o dinheiro que pudesse e conseguir comprar o campo, porque existia algo ali que valia mais do que o campo inteiro. Já o versículo 45 conta sobre um outro homem, um negociante que estava procurando pérolas para negociar. Então o verso 46 conta para a gente que ele encontrou uma pérola de grande valor, provavelmente muito maior ou mais brilhante do que ele poderia imaginar. E aí ele não pensou duas vezes. Vendeu todas as suas mercadorias, todos os seus bens e deu um jeito de comprar essa pérola para ele. Poucas coisas na vida fariam a gente vender tudo que a gente tem. Realmente a nossa vida e a vida de quem a gente ama é uma dessas coisas que a gente não mede esforços para salvar. Nada é caro demais, nada é difícil demais, tudo vale a pena, mas com exceção da saúde de alguém, poucas coisas vão fazer a gente se esforçar a tal ponto como esses homens da parábola que Jesus contou. A não ser que algum de nós encontre um tesouro enterrado no quintal de casa, né? Então, Jesus está dizendo nessas duas parábolas que o reino dos céus é algo muito valioso para quem entende o seu valor. Tiveram muitas pessoas que ficaram contrariadas com esse estilo de reino que Jesus veio estabelecer, que exige arrependimento de pecados, que não promete uma vida de vitórias, que ensina a se colocar abaixo dos outros caso alguém quisesse ser o maior, e também a esperar uma recompensa do céu e não da terra, por fazer a vontade de Deus. Esse reino aqui vai na contramão da expectativa do nosso coração. E por isso é que o ser humano rejeita. Por isso que muitos não conseguem enxergar o seu valor. Mas quem entende essa mensagem de Jesus e está disposto a renunciar tudo aquilo que tem, se necessário, por amor a Deus, esse realmente é aquele que entende o valor do reino. Um cristão que é influenciado por essa ideia de reino não vai medir esforços para fazer a vontade de Deus. Nada é caro demais se é para ajudar o meu irmão em necessidade. Nada é difícil demais se é para eu lutar contra o meu pecado de estimação. Tudo vale a pena
se é para eu conseguir pregar Jesus Cristo no lugar onde eu trabalho, ou para as pessoas da minha família. Onde muita gente enxerga um entulho abandonado, aquele que segue a Jesus Cristo vê um tesouro enterrado. Onde muita gente enxerga um cascalho, o crente transformado vê uma pérola mais valiosa do que tudo, até do que a própria vida. Jesus era o próprio Deus encarnado, o maior tesouro que Deus poderia oferecer, e viveu no meio de tantas pessoas sem ao menos ser notado. Ainda hoje, muita gente vive procurando um tesouro, mas não encontram porque não notam que está ali enterrado perto delas. Na mesma oração em que Jesus ensina os seus discípulos a pedirem pelo pão de cada dia, ele também ensina a dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, sendo feita na nossa vida, é tão valiosa quanto o alimento que não pode faltar na nossa mesa. Foi essa convicção que fez com que o apóstolo Paulo, em vez de se orgulhar das conquistas pessoais da vida dele, prefere abrir mão de tudo isso e dizer, lá em Filipenses 3, que ele considerava tudo aquilo como esterco, se comparado com os benefícios de ganhar Cristo e ser achado nele. Foi essa mesma convicção que fez o rei Davi confessar no Salmo 16 que ele não possuía nenhum outro bem, senão ao Senhor somente, mesmo ele sendo o rei de Israel e tendo mais bens do que qualquer outro israelita. É exatamente essa convicção que Jesus quer passar para os seus discípulos, alguns capítulos depois desse, que a gente acabou de ler, quando ele diz em Mateus 16 que aquele que tentar se apegar demais à própria vida vai acabar perdendo. Mas quem perder a própria vida por causa dele é que vai encontrar a vida de verdade. Fazer a vontade de Deus é a maior riqueza de um cristão, e nenhuma outra riqueza pode servir como obstáculo para conquistar o reino, nem mesmo a nossa própria vida. Abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus é simplesmente aquilo que Jesus mesmo fez antes de nós. Filipenses 2 diz que ele, mesmo sendo o próprio Deus, escolheu se esvaziar e assumiu a forma de servo para descer para esse mundo, morrer no meu lugar e no seu. Hebreus 12 diz que ele suportou a cruz e não ligou para a vergonha que ele sentia, porque ele pensava na alegria que lhe estava proposta. Essa era a recompensa de Jesus. Conquistar o fruto desse penoso trabalho que é a igreja. E se alegrar por isso. Todo o sacrifício que nós fazemos por ele, por Jesus, é só um reflexo bem embaçado e sem a nitidez daquilo que ele já tinha feito por nós antes. Agora, quem não crê na morte de Jesus pelo perdão dos seus pecados, não vai entender isso de forma nenhuma. Não adianta a gente esperar esse tipo de comportamento de quem não é filho de Deus. Mas é exatamente isso que Deus espera daqueles que já são filhos dele. Eu queria que você refletisse sobre aquilo que é mais valioso na sua vida. E se você está disposto a se imaginar abrindo mão de alguma dessas coisas, caso ela se torne um impedimento para você fazer a vontade de Deus. Seja a sua família, o seu desejo por não ver uma pessoa querida sofrer, as suas amizades, suas riquezas, seu diploma. Pode ser que Deus esteja te pedindo para abrir mão de alguma dessas coisas hoje, por causa de algo muito mais valioso. Eu espero de coração que Deus nos ajude a enxergar o valor do reino dos céus, o valor de abandonar qualquer obstáculo da nossa vida para fazer a vontade dele, e ainda assim se sentir alegre, mesmo que esse mundo considere um baita prejuízo. O mundo não sabe o que diz, mas Jesus sabe, e ele mesmo deixou o próprio exemplo de renúncia para que a gente seguisse também. Então esses foram os nossos pensamentos de hoje. Que Deus abençoe você e possa te ajudar a considerar o reino de Deus como algo mais valioso na sua vida. Um abraço e até a próxima.